E vamos seguir na baila da situação muito complicada que o estado do Rio Grande do Sul vive. E eu parto dos pressuposto que quem governa ou quem legisla tem responsabilidade por todo o tempo do seu mandato, por todas as suas ações. Nós estamos num estado que passa uma situação muito triste, a pior ao longo da nossa história, mas ela não acontece do acaso. E o governador Eduardo Leite, que hoje foi entrevistado num programa muito importante, o Roda Viva, e que hoje sofre as consequências de estar à frente da gestão de um estado que passa por esse problema, precisa ter responsabilidade do que ele fez ou do que ele não fez. O governador Eduardo Leite não é só incompetente sobre a questão climática, por ter vilipendiado vários códigos de preservação ambiental, fez coro. Um negacionista de sapatênis. É assim que nós podemos definir esse governador. Negacionista de sapatênis. Que muitos dos seus correligionários são, inclusive. Tem discurso manso, se apresentam com suéter, muito cordatos, mas a consequência de governo que nega os problemas que se avizinhavam é esse. Inclusive, a disfarçatez é tanta que o governador Eduardo Leite disse que tinha sido alertado, mas que as pautas do governo eram outras. A pauta de um governo liberal, preocupado, ele pessoalmente, com os caminhos que o PSDB nacional vão ter, se ele vai ser pré-candidato à presidência da República 3 anos antes da eleição, e o Estado indo a breque. Porque é isso. Eu ouvi algum dos colegas que me antecederam dizendo que muitos lugares do estado do Rio Grande do Sul foram destruídos. As nossas escolas estão destruídas. Já estavam, né? Escola que não tem água. E o governador faz esse discursinho água com açúcar. Aliás, falando em PSDB, tem um deputado do PSDB gaúcho chamado Lucas Redecker. O Lucas Redecker é um deputado que elaborou um parecer de um PL de número 364 que flexibiliza a destruição do bioma Pampa. Aí eu escutei aqui a turma do PSDB, ou na sua votação, com essa conversa mole, de votar moção e tal, mas tem um deputado que elaborou um parecer que é responsável pela agressão ao bioma Cerrado, ao bioma Pantanal e ao bioma Pampa. E o nosso ilustre governador, que vai para a rede nacional se vitimizar e é responsável também pela catástrofe que vivemos, pelo seu negacionismo de sapatênis. Então isso nós temos que trazer para a baila. As atitudes ou a falta de atitudes na política interfere na vida de várias pessoas. Querem mais? Esse mesmo governador fez conversa mole, aliás, quis surfar na onda, inclusive da supressão do Muro da Mauá. E em razão da especulação imobiliária dele e do prefeito Sebastião Melo. Ambos. E quando a gente está na gestão, a gente tem que ter e assumir o bônus e o ônus. Então é importante trazer para a responsabilidade essas questões. Isso é uma parte, vereador Rafael Bueno. Bom, vereador, eu já convoco o senhor, também outros vereadores, a nós fazer uma moção de repúdio a este deputado, né, e conto com a bancada do PSDB, que se é tão sensível ao meio ambiente, a questão de dinheiro, que seja sensível ao meio ambiente. E que seja revogada essa legislação. Vamos fazer uma moção de repúdio. Agora, vereador, vamos fazer outra moção de repúdio também ao Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul, que flexibilizou o desmatamento, a destruição do Pampa, um bioma que só tem aqui no nosso Rio Grande do Sul.
O prefeito de Porto Alegre, o Melo, decretou a falência, a incompetência da administração, quando não fez o básico, que é a prevenção das comportas, a questão do saneamento, e agora se vitimizam. Da mesma coisa o governador. Ontem no programa Roda Viva ele disse, eu vi que estava sendo embalado lá no país o equipamento e tal. Mas desde quando? Estão embalando desde quando não conseguem enviar? Então, assim, vereador, o que eu vejo, tá, é muito vitimismo, é muita incompetência. E eu digo o seguinte, vereador, em nome do dinheiro, afrouxaram legislações importantes ambientais. Vamos fazer essas duas moções aqui, eu conto com o apoio dos vereadores aqui, principalmente aqueles que votaram a favor do povo rio-grandense, que votem a favor do meio ambiente. Sua parte, vereadora Rose. A minha? Isso. Vereador Lucas, eu acho que quando a gente fala na questão da população, né, a gente pode perceber que o desmonte de toda essa regularização ambiental, seja no estado, seja no país, contribui muito para isso, né? Tem várias questões que podem ser colocadas aqui, mas eu não vou tomar muito seu tempo. Mas se alguém percebeu os voos que o governador Eduardo Leite com o prefeito fizeram ali na região de Vila Cristina e Galópolis, enfim, dá para ver como o deslizamento das terras era bem onde em cima tinha sido feito plantações. A gente não sabe de quê, mas não é por acaso que o deslizamento deu bem naquela situação ali. Então eu acho que este debate, sim a gente precisa fazer, porque reconstruir o Estado é através de outros parâmetros ambientais. Se nós ficarmos na mesma que nós estamos até hoje, daqui a pouco chove de novo, vai acontecer tudo de novo. Então, acho que isso nós precisamos fazer debate com toda a seriedade aqui nessa casa. E a bancada do PT na Assembleia já tem essa discussão, vereador Rafael, de inclusive revogar essas flexibilizações que foi feita em 2019 pelo governo estadual. É isso, vereadora Rose e vereador Rafael. O governador Eduardo Leite é responsável pela flexibilização do Código Ambiental do nosso estado. Ao encontro, logicamente, desse PL que teve como relator o deputado Lucas Redecker, tucano do PSDB, que no Rio Grande do Sul ameaça 50%, né, do bioma Pampa. Então, é um pouco, né? Aliás, desculpem, 50% do bioma Pantanal. No Rio Grande do Sul, uma grande parte do bioma Pampa também. Então, são questões importantes para nós discutirmos. A reconstrução do Estado precisa ser sobre outros paradigmas em que as especulações não ditem os interesses dos governantes. E para concluir aqui na nossa cidade, eu acho que a gente precisa também ter responsabilidade nas discussões que concernem todos esses problemas. Uma delas é as pessoas que habitam em espaços de risco. Com o volume de chuva que tivemos, nós precisamos enfrentar esse debate. E o governo municipal precisa ter a responsabilidade e a sensibilidade de, mesmo que de forma muito agrurosa seja tratado esse assunto, mas nós precisamos, porque a situação é difícil, temos pessoas que habitam em áreas de extremo risco, não só os que mais sofrem são os mais pobres, logicamente, mas Galópolis está aí para mostrar que não é só pobre que vive em área de risco, que em algum momento da nossa história isso foi autorizado e com esse volume de chuva, logicamente, nunca se pensou que essas situações virariam problemas. Isso é para a gente ter coerência, né? E vamos, acho sim, vereador Rafael, vamos trazer esses temas para a baila, vamos pensar aí, vamos construir uma moção, PLs. Infelizmente a casa está abrindo precedente para derrubar e colocar em xeque inconstitucionalidade, ilegalidade na aprovação de moção, de matéria, e isso vai se virar, né, contra eventualmente aqueles que estão no governo ou qualquer coisa do gênero, se
a nossa opção aqui é política e tende a atender todas as pessoas. Era isso, obrigado. Encerrado o grande expediente.